Então, dando continuidade à nossa parte agora de farmacologia e analgesia central, né? Como é que se diz? Só para a gente recapitular o que a gente, de onde a gente deve começar hoje, a gente tem que recapitular um pouco onde que a gente parou semana passada. Né? A gente parou numa figura horrível que eu fiz para vocês, mas que espero que tenha sido representativa do ponto de vista em que vocês consigam ter entendido o que eu quis passar de mensagem para vocês, tá? Em relação à questão do que eu quis explicar, que foi, né, o mecanismo de ação do glutamato, né? Também da substância P, que, gente, eu nem havia falado para vocês, mas a substância P, ela também recebe uma outra denominação, que ela também é chamada de neuropeptídeo, mas eu prefiro denominá-la como substância P, tá? E aí, aqui a gente tem um esquema exato do que a gente viu semana passada, lógico que um pouco mais simples, tá? A gente tem aqui o neurônio de primeira ordem, o nosso receptor de primeira ordem. Aqui seria, no caso, o de segunda ordem. Ok, gente? E aí, se a gente observar lá, a gente vai ter o estímulo à dor. Lembrem sempre daquela questão da dor neurogênica, né? Depois da dor inflamatória, lá na periferia. E aí isso vai causar tudo aquilo que a gente já estudou. O cálcio vai entrar aqui no corno dorsal da medula. Agora já é na medula espinal, tá? Entrada de cálcio faz com que esses dois neurotransmissores sejam liberados, cada um, o vermelhinho, né? Sendo a substância P, e o cinza sendo o glutamato, agindo ou ativando seus receptores. E aí a gente lembra que aqui a substância P ela faz ao ativar o seu receptor, que é acoplado à proteína GS, né? A gente lembra que ela vai fazer com que o cálcio aumente nesse neurônio, também aumenta sódio, né? A gente lembra que o glutamato, que é esse cinzazinho aqui, que esse livro esqueceu, precisam de 2 moléculas do glutamato para ativar esses receptores AMPA e NMDA, mas aí eu faço o favor de lembrar o livro, tá? Que é inclusive um livro chamado de Katzung, mas eu gosto dessa figurinha. E aí o mecanismo de ação do AMPA e do NMDA a gente viu semana passada, que são correceptores. O AMPA é ativado primeiro, e aí vai entrar sódio, depois vai haver uma despolarização local, que vai ativar quem? O receptor NMDA, devido à dissociação de quem? Do magnésio, que era quem estava bloqueando o receptor, e agora o NMDA permite a entrada de sódio, mas também a entrada de cálcio. E aí a gente vai ter esse nosso receptor de segunda ordem sendo estimulado pela substância P e pelo glutamato, e agora levando a mensagem para os centros superiores. Quando a gente fala de centros superiores, a gente fala de locais que estão acima da medula espinal, né? E aí tudo que está acima da medula espinal, anatomicamente, a gente, né, denomina como regiões supramedulares, tá? Então, se eu representar para vocês aqui, inclusive, vou deixar aqui, fazer um novo slide. Então, nós temos, né, periferia, tudo que está fora do sistema nervoso central, e nós temos o sistema nervoso central, que a gente já falou, que é composto pela medula espinal e pelo cérebro, né? E aí nós temos a medula espinal
E nós temos o cérebro. E aí, gente, tudo que ocorrer na periferia, a gente sabe que ocorre como para a gente sentir dor ou para a gente deixar de sentir dor. Se esse mecanismo ocorre na periferia, esse é um mecanismo periférico, tá? Agora, quando algo que a gente está estudando, tá analisando em relação ao estímulo da dor, por exemplo, mecanismo de ação do glutamato, mecanismo de ação da substância P no corno dorsal da medula, alguma coisa que está sendo, algum evento, algum fenômeno que está acontecendo na medula, né, a gente diz que esse mecanismo é um mecanismo medular, porque está acontecendo na medula. E aí, tudo que acontece na periferia para a gente sentir dor, vai para onde? Para o corno dorsal da medula. E da medula, vai lá para o cérebro. Então, tudo que está acima da medula, saiu da medula, né, aquela rede de neurônios, a gente diz que são regiões supramedulares. Então, tudo que acontecer em regiões que estão fora da medula e acima dela, porque fora pode também ser a periferia. A periferia está fora da medula. Mas quando eu falo de fora da medula e dentro do sistema nervoso central, eu falo de regiões supramedulares ou acima da medula. E aí, qualquer coisa que acontecer para a gente sentir dor ou para a gente deixar de sentir dor em regiões que ficam acima da medula, essas coisas que acontecem, esses fenômenos que acontecem por mecanismos supramedulares. Supra porque está acima. Então, não vamos esquecer, tá? Existem, inclusive, fármacos que são analgésicos com ação periférica e os fármacos com ação central, que agem no sistema nervoso central, que tem ação medular, mas que também podem ter ações supramedulares, tá? E a gente vai começar a tentar entender como que esses fármacos agem hoje, depois que a gente falar um pouquinho do que a gente precisa falar para entender o mecanismo de ação desses fármacos de ação central ou analgésicos de ação central, tá? Gente, essa figura é uma figura que eu acho que é muito interessante. Eu retirei ela, inclusive, de um artigo científico. Ela não está em nenhum livro. Porque eu falei para vocês, desde o começo, que a dor ela é uma sensação desagradável. Então, se a dor ela é uma sensação desagradável, ela tem dois componentes. Um componente sensorial, ou seja, quando a gente sente dor, o nosso sistema nervoso central é ativado de forma que regiões sensoriais vão ser ativadas, ou seja, a gente vai sentir a dor. Mas por que a dor é uma sensação desagradável? Ou seja, porque quando a gente sente dor, a gente fica triste, a gente fica, né? Ai, nossa senhora, é ruim, é uma sensação desagradável. Porque a dor, ela não tem somente essa composição sensorial. A gente não sente só dor. A gente também sente ou tem aquela sensação desagradável da dor. Então, se vocês observarem para aqui para baixo, onde eu estou mostrando o nosso setor primário ou de primeira ordem,
É tudo tão simples quando a gente começa a falar do que acontece na periferia, mas no momento em que ele faz sinapse aqui no corno dorsal da medula espinal e ativa o nociceptor de segunda ordem, que é esse verdinho aqui, que vai para o outro lado, esse nociceptor de segunda ordem começa a subir. Agora aqui sim, ó. Aqui a gente já tem regiões que são regiões supramedulares, tá? E aí, dessas regiões supramedulares, esse neurônio secundário, ele vai ativando outras regiões, e aí, olha o que que acontece. Olha esse neurôniozinho aqui, azul. O neurônio secundário, ele vem aqui, ó, e faz sinapse com o neurôniozinho, esse neurôniozinho azul, e esse neurôniozinho azul, sabe para onde é que ele vem, ó? Ele vem para uma região chamada de amígdala, e essa região chamada de amígdala, ela é muito responsável pelo controle do nosso humor. Não somente a amígdala, mas também o córtex insulado e também o córtex cingulado. Então, quando a gente tem essa sinapse ativando esse neurônio aqui da amígdala e ativando esse neurônio tracejado que vai lá para o córtex cingulado, tanto a amígdala vai ser regulada para a gente ter uma sensação desagradável, mas também o córtex insulado e também o córtex cingulado. Então, o componente emocional da dor envolve a ativação de mecanismos supramedulares no córtex cerebral. Eu já falei para vocês, inclusive, que é o córtex, o local do sistema nervoso central, onde o que acontece aqui na periferia de injúria tem que ser transmitido como mensagem para o córtex. Mas o córtex ele se divide em várias regiões. E a parte do córtex que sente aquela mensagem ou a nocicepção é chamada de córtex somatosensorial. Então, é nessa região que a gente vai ter esse neurônio de segunda ordem ativando um de terceira ordem, de quarta ordem, que vai chegar aqui, onde? No córtex somatosensorial. E a gente vai ter a sensação de dor. Beleza? Todavia, neurônios têm axônios que se projetam para diversos lados. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. E é justamente o que a gente está observando com o neurônio secundário. Ó. O neurônio secundário ele vai para cima, mas ele também projeta o neurônio que vem aqui para a direita. E esse neurônio que vem para a direita faz sinapse numa região parabraquial, do núcleo parabraquial, né? É uma região supramedular, sigla PB, tá? Isso aqui é uma região que a gente chama de tronco cerebral, tá? E aí, no tronco cerebral, esse neurônio azulzinho, ao ser ativado, ele é responsável por levar uma mensagem que vai até onde a amígdala e córtex insular e cingulado, para que a gente tenha um decaimento no nosso humor, ou seja, a sensação da dor. Então, a dor, ela tem dois componentes. Um componente sensorial e um componente emocional. Emocional desagradável.
tá? Então, olha como é interessante. Uma única injúriazinha que acontece aqui pode fazer tudo isso lá, essa bagaceira toda lá no córtex, né? E o que justifica, inclusive, é o fato de existirem, como é que se diz, pacientes que a gente aqui está falando da dor aguda, ou seja, da dor que ocorre fisiologicamente, né? Ou seja, a gente sofre uma pancada e uma dorzinha e se tem uma inflamação, a gente às vezes toma um anti-inflamatório e essa dor passa, né? Às vezes a gente tem uma dor de cabeça que pode ser aliviada, né? Ou pode passar com um analgésico. É uma sensação, que é uma sensação. A gente tem um componente sensorial na dor de cabeça, mas a dor de cabeça também é uma sensação desagradável, né? Então, a dor, ela não é só um processo como eu falei para vocês, sensorial. Ela também é um processo emocional, né? E aí, falando de dor aguda, esse processo emocional desagradável é geralmente aliviado quando o componente sensorial da dor também é eliminado. Ou seja, se você faz com que isso aqui passe, isso aqui também vai passar. Ou seja, se você alivia ou elimina o componente sensorial da dor, muito provavelmente você também elimina o componente emocional da dor. Quando a gente fala de uma dor aguda, né? De uma dor fisiológica. Agora, quando você tem uma dor crônica, como exemplo que eu já citei para vocês, a artrite da ATM. Quem é que pode desenvolver a artrite da ATM? Que eu já falei, inclusive, também para vocês nas nossas aulas iniciais sobre farmacologia da dor. Quem tem bruxismo, por exemplo, né? Que faz com que haja um desgaste nessa articulação mandibular. E esse desgaste gera o quê? Um processo inflamatório nessa articulação, que pode levar a o que a gente conhece como artrite, inclusive essa artrite pode evoluir para artrose, que é a necrose, né, do tecido que envolve essa articulação, né, da ATM, né? E aí o que acontece? Essa dor, que não é fisiológica, é uma dor crônica. Estou falando de um tipo de dor da área de vocês, tá, gente? Numa dor crônica, você vai ter o componente sensorial sendo ativado. Dor crônica é uma dor que o cara está sentindo, o paciente tem todos os dias e convive e vive com essa dor, às vezes, todas as horas. Então, o componente sensorial desse paciente está sendo ativado constantemente e, lógico, o componente emocional também está sendo ativado. Então, muitas vezes, o paciente que tem dor crônica desenvolve, ao mesmo tempo, depressão, ansiedade e outros problemas emocionais relacionados ao estímulo dessas áreas que regulam o humor, para menos no caso. A dor crônica faz com que o paciente tenha uma redução da qualidade de vida. O paciente deixa de ter vontade de sair de casa, de se exercitar, porque ele tem dor, né? De socializar, né? De se socializar. E aí o paciente pode entrar numa depressão, que envolve, né, a questão da ansiedade e tudo mais. E isso está diretamente envolvido com esse componente emocional da dor. Tá, gente? Isso é muito importante que vocês saibam, porque vocês podem, muitas vezes, tratar pacientes e receber lá no consultório de vocês ou em qualquer unidade de saúde que vocês venham atuar lá no futuro, breve, né? Porque o tempo passa muito rápido. Inclusive, hoje é a formatura da primeira turma, que foi minha turma, inclusive, de odonto também. Eu não imaginava que o tempo fosse passar tão rápido, então vai passar rápido para vocês também. Em breve vocês serão cirurgiões dentistas, tá? Então, gente, é isso. Vocês vão receber lá no consultório de vocês, às vezes, pacientes que
tem esse problema de dor, que é uma dor que já é uma dor crônica, e concomitantemente o paciente ele desenvolveu o quê? Ele desenvolveu algum problema, um distúrbio de humor, tá? E aí esse distúrbio do humor nesse paciente, você tem que observar com cuidado. Por quê? Nesse caso, não é você o profissional que trata esse distúrbio do humor. Você vai ter que encaminhar esse paciente para um tratamento psicológico, para um tratamento psiquiátrico. E isso muitas vezes auxilia no tratamento da dor crônica, que se você é o responsável por é, acompanhar o paciente que tem essa dor crônica e tratar essa dor crônica, você pode, concomitantemente com um profissional psicólogo, com um psiquiatra desse paciente, fazer um tratamento multiprofissional e vocês, com o passar do tempo, vão avaliar se essa terapia que vocês prescrevem como cirurgiões dentistas, junto com a terapia medicamentosa do psiquiatra e não medicamentosa, que é a terapia psicológica, se estão sendo realmente eficazes para tratar esses dois componentes da dor, que são o sensorial, que é o componente que vocês tratarão, e o componente emocional, no caso da dor crônica, ter, como é que se diz, induzido no paciente, está relacionada a problemas no humor, né? Ser tratada por profissionais especialistas na área, tá? E aí, eu trouxe essa figura para também dizer que o córtex somatosensorial, ele recebe a mensagem lá da periferia para a gente sentir dor. Mas é aqui no córtex somatosensorial onde a gente consegue saber o local que a dor está acontecendo. Quando o nosso córtex somatosensorial é ativado, ele simplesmente consegue discriminar o local ou fazer com que a gente entenda onde que a dor, ou saiba onde a dor está acontecendo, onde que algo de errado está acontecendo, onde está a dor, tá? Amígdala, falei, aspectos emocionais da dor, né? E aí ela envia estímulos para os córtices, no caso, cingulado e insular. Quando eu falo que a gente tem, por exemplo, tenho aqui o joelhinho de um paciente, ó, mas vamos supor que aqui também possa ser a artrite, aliás, a articulação lá, a ATM, né? Nós temos aqui uma articulação e aí simplesmente o paciente sofreu um trauma nessa articulação. Gente, todos vocês já sabem o que acontece. Nós temos nessa articulação que foi aumentada aqui, ó, nociceptores. E olha esses nociceptores. Compõem. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são os principais tipos de fibras nociceptivas? Elas se classificam em dois tipos. Quais são as fibras nociceptivas? Fibras que são formadas por nociceptores. São dois tipos. Quem poderia me responder? Hein, Walter? Hein, Wesley? Pedro? Guilherme, tá aí, Guilherme? Guilherme tá me ouvindo, Guilherme? Professor, são as com mielina e sem mielina? Isso, Walter. São as com mielina e as sem mielina, mas você lembra que elas recebem nome? Beleza, Guilherme? Beleza, beleza. Tô zoando, cara. Eu sei que você tá aí. É,
Mas, Walter, vamos fazer vamos lembrar um pouquinho, vamos tentar lembrar quais são, como que essas fibras elas são denominadas. Quais são as fibras nociceptivas que não têm mielina, Walter? Aquelas que têm um diâmetro pequenininho. Elas recebem um nome. Fibras o quê? São fibras o quê? Quem lembra, gente? Miguel, lembra, Miguel? Não, professor, não lembro não. Miguel. Deixa eu ver aqui. Quem me fez uma pergunta? No chat. Vamos lá. Enquanto eu vou aqui. Aproveitando essa deixa. A buspirona seria um exemplo de fármaco utilizado no seu último exemplo. A buspirona é um ansiolítico, Guilherme. Ansiolítico é um medicamento, é um fármaco que trata a ansiedade. Ela pode sim ser utilizada se o paciente tiver ansiedade. Agora, se o paciente for depressivo e ansioso, a buspirona, ela pode ser utilizada, mas ao mesmo tempo ela vai ter que ser associada a um outro fármaco, que seria um fármaco antidepressivo. Então, existem antidepressivos que fazem o quê? Agem reduzindo os sintomas. Como é que se diz? Tá. Somente. Existem antidepressivos que agem diminuindo, no caso, Guilherme, tanto os sintomas da depressão, como a ansiedade, mas também agindo na questão da tristeza que a depressão induz. Então, o ideal é que você, para esse paciente que tem depressão e ansiedade, você utilize um antidepressivo, ao invés de você associar esse antidepressivo à buspirona, que tem ação ansiolítica. Você já viu médico prescrevendo buspirona, mas já utilizou, já ouviu, no caso, falar de algum odontólogo ou cirurgião dentista prescrever buspirona para o tratamento do bruxismo, Guilherme? Foi um médico ou foi um odontólogo? Walter, daqui a pouco vai procurando aí, vai lembrando aí. Olha nos slides aí, Walter. Isso, mas foi o quê? Foi o quê? Foi um médico ou foi um dentista que prescreveu a buspirona? Ó, tá vendo? Maravilha, cara. Tá vendo o potencial que vocês têm? Vocês vão poder prescrever esse tipo de medicamento também que age como ansiolítico. E sabe por quê? O bruxismo, por incrível que pareça, ele está relacionado a uma hiperatividade do sistema nervoso central quando a gente está dormindo. E aí você começa, quando você está dormindo, você tem aquele ranger de dentes, né? E se você faz a utilização da buspirona, que é um ansiolítico, ela diminui a ansiedade, né? Ela pode, inclusive quando você estiver dormindo, diminuir a excitação do sistema nervoso central e, consequentemente, esses movimentos que geram o bruxismo, né? Maxilares, do maxilar, que geram o bruxismo, né, que causam bruxismo, eles podem ser reduzidos porque a buspirona, ela causa o quê? Ela tem como objetivo diminuir essa ansiedade que está por trás, na verdade, é uma ansiedade mascarada, para quem tem bruxismo. Às vezes o paciente acha que nem é ansioso, mas o bruxismo ele tem um componente, né, de ansiedade, de hiperatividade do sistema nervoso central. Então, a buspirona ela ajuda a reduzir essa hiperatividade do sistema nervoso central e, consequentemente, ela ajuda a reduzir a quantidade desses movimentos durante a noite e reduzindo também,
né, a chance do paciente, inclusive, evoluir de um bruxismo para uma artrite, para uma artrose na ATM. E, lógico, também a ansiedade associada ao dentista. Tudo bem, é que a gente chama aquela síndrome do jaleco branco, né? O paciente que tem medo de entrar no consultório odontológico ou no consultório de um médico. Para todo tipo de ansiedade, né, principalmente as mais clássicas, a buspirona é um fármaco que tem uma utilidade clínica relevante, mas ela é utilizada para tratar a ansiedade, tá? Agora, quando você fala de depressão, a depressão já tem um tratamento, um contexto terapêutico mais amplo, onde a buspirona pode entrar, mas não como antidepressivo, e sim como um ansiolítico, ou seja, ela trata a ansiedade de pacientes que têm depressão. Mas o ideal é o paciente que tem depressão ser tratado com antidepressivo, e geralmente os antidepressivos diminuem a depressão e também agem reduzindo a ansiedade. Então, o ideal é que você deixe a buspirona para um paciente que tem depressão como segundo plano. A não ser que o paciente tenha depressão, faça uso do antidepressivo e não responda a essa terapia, aí você pode associar a um ansiolítico, que pode ser, por exemplo, a buspirona, tá? E aí você pode até me perguntar, mas por que a buspirona e não o Rivotril? Para o paciente que tem, por exemplo, medo de dentista. Porque o Rivotril ele pode causar dependência química e vício muito mais rapidamente do que a buspirona pode causar. Entendeu? Então, você tratar, como é que se diz, o paciente durante um tempo prolongado, com, por exemplo, o Rivotril, que é um benzodiazepínico, você pode induzir nesse paciente dependência química e dependência psicológica ou vício. E não que a buspirona não cause também dependência química e psicológica, mas como é que se diz? O Rivotril, né? Os benzodiazepínicos, eles causam dependência muito mais rapidamente, né? Do que, por exemplo, a buspirona, ela pode causar. Então, por isso que ela pode, no caso do bruxismo, ser utilizada, e também no caso da ansiedade associada ao medo do tratamento odontológico, utilizada, né, como tratamento de escolha. Ok, Guilherme? Walter, conseguiu ver aí? Eu achei aqui nos slides. E aí, tá vendo? Achou o quê? Aí, achou. Quais são as fibras nociceptivas, ou seja, fibras que carregam a mensagem dolorosa? Tem fibras A, delta e fibras C. Exatamente, fibras A delta e fibra C. Então, vamos voltar aqui. Guilherme, eu consegui responder sua pergunta? Vamos voltar aqui, então, para onde eu estava. Nada, Guilherme. Então, aqui nós temos fibras A delta mais fibra C, né? E esses nervos compostos por nociceptores, tá? Que, se você tem um trauma no joelho, por exemplo, essas fibras vão para onde? Olha só, vermelhinho aqui, ó. Tcharam! Lá pro corno dorsal da medula, gente, onde tudo acontece. E aí a gente tem lá o neurônio de segunda ordem, o nociceptor de segunda ordem, que vai para onde? Lá para o sistema nervoso central, supramedular, tem, que é em inglês, traduzindo para o português, dor, a gente vai sentir dor. Chegamos no momento crucial da nossa aula de hoje, Quando o córtex cerebral é ativado para a gente sentir dor, a gente sente dor, mas o córtex também envia
gente, olha como o córtex é bonzinho com a gente. Ele faz com que a gente sinta dor, mas ele tem dó da gente, e aí ele faz o quê, ó? Ele envia mensagens através de neurônios para onde? Aqui, para o corno dorsal. Ou seja, uma via inibitória da dor. Então, quando a gente estimula o córtex, quando o nosso córtex recebe um estímulo que vem lá da periferia, por exemplo, estou com a dor no joelho, o córtex está sendo estimulado e a gente está sentindo dor. Mas, ao mesmo tempo, o córtex envia uma mensagem lá para o corno dorsal. Lembram que eu falei para vocês que o corno dorsal é o principal local de processamento da dor? Por quê? Porque é aqui onde você vai ter o início, né, a primeira sinapse entre o nosso receptor de primeira e de segunda ordem, mas é justamente aqui no corno dorsal onde o córtex envia neurônios que liberam substâncias que tentam inibir essa sinapse que acontece, ou essa comunicação que acontece entre o neurônio de primeira ordem e entre o neurônio de segunda ordem. Então, existe aquela via que sobe, ou seja, aferente, ascendente, que é a via excitatória da dor. A gente sente dor quando essa via é excitada, que a gente estudou até semana passada. E hoje a gente vai estudar a via inibitória da dor e, juntamente com isso, a gente vai estudar fármacos que compõem medicamentos que tratam a dor ao agirem sobre essa via inibitória, principalmente. Inibitória porque, é o que eu falei para vocês, o córtex envia uma mensagem lá para o corno dorsal. Não é tão simples assim, a gente vai ver. E aí, no corno dorsal, começam a ser liberados neurotransmissores que vão fazer o quê? Impedir que o glutamato e a substância P ativem o nosso receptor de segunda ordem. Então, se você inibe isso aqui, a dor vai ser aliviada. Perdão. Então, muitas vezes, fisiologicamente, quando a gente sofre uma pancada de leve, essa dor que a gente sente, ela passa, ou ela é aliviada sem a gente precisar tomar medicamento. Por quê? Porque o nosso córtex libera substâncias endógenas no corno dorsal da medula que simplesmente inibem essa sinapse que libera glutamato e substância P, e aí você não vai ter ativação do nosso receptor de segunda ordem. Então, fisiologicamente, o nosso córtex ele vai também conseguir inibir a dor. Sempre? Não, não é sempre. Isso acontece quando a dor é uma dor leve, uma dor aguda, quando o trauma ou a injúria é uma injúria leve. A gente não precisa, inclusive, nem fazer tratamento medicamentoso. Nosso próprio organismo, fisiologicamente, consegue tratar essa dor, tanto através do córtex, que libera essa substância aqui, ó, no corno dorsal. Essa substância não, essas substâncias, para a gente deixar de sentir dor. Mas também através da inflamação que ocorre onde? Na periferia. Porque a inflamação, a gente muitas vezes acha que a inflamação ela ocorre como uma coisa ruim, mas não. Essa inflamação ela está ocorrendo aqui para tentar reverter a injúria causada na pele ou nessa articulação aqui. Só que se essa injúria persistir, ela não for eliminada, a inflamação também vai persistir. E aí, quando a inflamação persiste, da mesma forma que quando a dor persiste, ela deixa de ser uma inflamação fisiológica e passa a ser uma inflamação crônica.
E tudo que é crônico no nosso organismo deixa de ser, na maioria das vezes, deixa de ser fisiológico. Então, uma inflamação crônica não é uma inflamação fisiológica. É inflamação crônica do ponto de vista que ela um processo inflamatório que induz uma dor crônica. Não são processos que têm caráter protetor, mas o nosso próprio organismo tenta reverter, principalmente através dessa via inibitória da dor, liberando neurotransmissores no corno dorsal da medula que inibem aquela sinapse que eu vou desenhar aqui entre o nociceptor de primeira ordem e de segunda ordem, que libera glutamato mais substância P, vem lá do sistema nervoso central, o córtex. Ele é estimulado, ok, a gente vai sentir dor, mas ao mesmo tempo ele envia uma rede de neurônios, uma via que vai inibir essa dor, onde? No corno dorsal da medula. Como é que ele inibe? Liberando neurotransmissores que fazem o quê? Impedem que o glutamato, substância P, sejam liberados e impedem que o glutamato e substância P ativem seus receptores no nosso receptor de segunda ordem. E aí isso daqui não vai acontecer. Se isso daqui não vai acontecer, essa mensagem não consegue mais ativar o córtex. A dor, ela é aliviada ou ela é cessada. Agora, se ela é uma dor crônica, essa via inibitória começa a se tornar defeituosa. Defeituosa no sentido em que o córtex ele não consegue inibir a dor como a gente gostaria que ele inibisse. E aí a gente precisa tratar com medicamento. E aí a coisa complica. Espero que esteja todo mundo entendendo. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode me parar que agora é o momento, como eu já falei para vocês. Os principais neurotransmissores que são liberados aqui no... Professor, Oi. pode repetir essa parte novamente do esquema? Sim, em relação à questão do córtex, do esquema inteiro, Sim. no caso? Tá. Sim, por favor. Então, você lembra que a gente falou que lá no corno dorsal a gente vai ter liberação da substância P mais glutamato, que vão ativar o nociceptor de segunda ordem? Lembra que a gente estudou isso semana passada para a gente sentir dor? Sim. Isso acontece porque quando esse nociceptor de segunda ordem é ativado pela substância P e o glutamato, ele vai simplesmente levar a mensagem para onde? Para o córtex. E aí ele vai ativar o córtex e a gente vai sentir o quê? Dor. Essa é uma via que sobe, ascendente. A via ascendente, ela estimula a dor. Mas no momento em que o córtex começa a ser estimulado para a gente sentir dor, ele envia para baixo ou projeta para o corno dorsal uma via que faz o contrário do que essa via que eu acabei de desenhar aqui, estimulador, faz. Ou seja, quando o córtex ele é estimulado para a gente sentir dor, ele envia uma rede de neurônios que vão simplesmente chegar aqui, ó, e liberar neurotransmissores no corno dorsal da medula. E esses neurotransmissores vão fazer o quê? Essa via que eu falei aqui inicialmente, ela estimula a dor. E essa via que o córtex manda para baixo, ou descendente,
ou seja, manda para o corno dorsal, ela inibe. É uma via inibitória da dor. E aí o córtex, ele envia esses neurônios descendentes para o corno dorsal, liberando neurotransmissores que vão ativar receptores no nociceptor de primeira ordem e de segunda ordem, e esses neurônios vão ser inibidos. Por quê? Quando esses neurotransmissores laranjinha aqui que eu desenhei forem liberados, devido à ação do córtex, que quer inibir a dor, a substância P não consegue ser mais liberada do nociceptor primário, o glutamato não consegue mais ser liberado, e mesmo que eles sejam os receptores dele, do glutamato, sendo ativado no neurônio de segunda ordem e também o nociceptor, o receptor da substância P sendo ativado no nociceptor de segunda ordem, não consegue ser ativado porque esses neurotransmissores inibitórios também inibem esse neurônio aqui e inibem isso aqui. Então, essa via que o córtex envia para baixo, ou via inibitória descendente, é uma via que meio que, entre aspas, bloqueia no corno dorsal o nociceptor de primeira ordem e o nociceptor de segunda ordem. E aí você vai ter redução na liberação de glutamato e substância P no corno dorsal e redução na ativação do nociceptor de segunda ordem. Se você tem redução da ativação do nociceptor de segunda ordem, como é que essa mensagem que antes estava fazendo você sentir dor vai continuar estimulando a dor? Ela vai deixar de estimular. E aí a dor ela vai ser aliviada fisiologicamente. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Nada. Só que aí a gente começa a entrar num dilema. Porque eu falei para vocês que existem neurotransmissores que são liberados no corno dorsal da medula. Por isso que eu falei para vocês semana passada. Gente, lembrem disso. Corno dorsal da medula é o principal local, é a principal região de processamento da dor. Por quê? Porque é no corno dorsal que a via que sobe ou ascendente é estimulada principalmente pelo glutamato e substância P, mas é também no corno dorsal onde neurônios estimulados pelo córtex tentam inibir a dor, inibir justamente as ações do glutamato e substância P. Então, aqui no corno dorsal é o ponto central para você sentir dor e para você deixar de sentir dor. Por isso que esse é o principal local de processamento da dor. E quais são esses neurotransmissores que o córtex manda para baixo, na via inibitória descendente, que, chegando lá no corno dorsal, inibem a dor? Principalmente encefalinas, que eu vou pedir para vocês apagarem aí. E, ao invés de encefalinas, coloquem opioides endógenos. Que existem 3 tipos principais de opioides endógenos. 2 deles são muito importantes, como as encefalinas, mas também vocês dizem, já ouviram falar nas endorfinas ou na endorfina. Endorfina é o neurotransmissor que faz com que a gente deixe de sentir dor, com que a gente sinta prazer. Tem muita gente que fala o seguinte, eu vou para academia para malhar, vou liberar endorfina. Por quê? Porque a endorfina ela é um neurotransmissor que faz realmente com que a gente tenha essas sensações agradáveis. A endorfina ela não age somente lá no corno dorsal inibindo a dor, não. A endorfina ela também age aqui no sistema nervoso central,
inibindo inúmeros processos desagradáveis, que causam sensações desagradáveis. Inclusive, a endorfina faz com que a gente tenha a sensação de recompensa, ou que a gente se sinta recompensado. Então, quando a gente, por exemplo, ganha na Mega Sena, a gente tem uma explosão na liberação de endorfina no sistema nervoso central. E aí é lógico, quem é na vida que ganha na Mega Sena e não se sente recompensado? Então, essa recompensa que a gente tem como sensação, ela é estimulada, em parte, pela endorfina. Mas não somente pela endorfina, por outras substâncias da mesma classe da endorfina, que aí eu vou denominá-las como opioides endógenos, tá? Por isso que eu não vou falar só da endorfina, eu vou começar, vou englobar todos, opioides endógenos. Então, quais são os principais neurotransmissores liberados lá no corpo dorsal que inibem a dor? Opioides endógenos, primeira classe. Noradrenalina. Nossa, professor, a noradrenalina é um analgésico. Gente, para vocês verem como o nosso organismo é, assim, indescritível. Quem me acompanha nas redes sociais devem ter visto que eu postei uma micrografia eletrônica de uma célula humana. Uma foto, né, de uma célula no microscópio eletrônico. E incrível. Enfim, a célula, a estrutura de uma célula por dentro. Eu postei essa foto, no caso, mostrando, inclusive essa é a foto atualmente que mostra, o modelo, no caso, não o modelo, é uma célula vista, como é que se diz, num aumento e da maneira mais perfeita até o momento, em todos os tempos. É uma figura que, quando eu vi, eu fiquei todo arrepiado. Então, é uma perfeição. O nosso organismo ele é tão perfeito do ponto de vista de saber o que tem que fazer e também de estruturas que ele tem para regular processos, que você, às vezes, chega a não acreditar, cara. Quando eu olhei para aquela imagem, eu fiquei assim, eu fiquei de boca aberta, eu não acreditei em muita coisa que estava ali. Não que eu não tenha acreditado, porque me surpreendeu em quanta beleza, em quanta imensidão, né? O nosso organismo, ele é realmente algo inexplicável. Enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que a noradrenalina que a gente estudou no sistema nervoso autônomo, ela, no sistema nervoso central, porque o autônomo é periférico, mas a noradrenalina também é liberada no sistema e produzida no sistema nervoso central. E é liberada, inclusive, aqui, ó, no corno dorsal da medula, quando o córtex quer que ela seja liberada. E quando a noradrenalina é liberada aqui, ela age como um analgésico. Ah, então a noradrenalina é um analgésico? É um fármaco analgésico? Não, gente. Não é um fármaco. Pelo amor de Deus, tomar noradrenalina para tratar a dor não é legal. Porque se você tomar noradrenalina, ela, para chegar no sistema nervoso central, antes ela vai precisar passar por onde? Pelos vasos sanguíneos, pode chegar a alcançar o coração, então você vai ter aumento da pressão arterial, tarará, tarará. Então, ela é analgésica quando ela é liberada de forma produzida endogenamente e é liberada endogenamente por estímulo promovido pelo córtex. Então, a gente tem os opioides endógenos são liberados no corno dorsal da medula para a gente deixar de sentir dor. A noradrenalina também é liberada. Então, nós já temos aqui
outro neurotransmissor que é liberado no corno dorsal, e a serotonina, que também é liberada. Mas, GABA. Esse GABA aqui, eu não vou entrar em detalhes, tá? Nós vamos focar hoje, principalmente, na noradrenalina e nos opioides endógenos. Porque eles são as principais substâncias, são os principais neurotransmissores liberados aqui no corno dorsal da medula, que tentam inibir a dor. Tá? E aí posso passar? Vou passando, tá? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Como a gente não vai entrar em detalhes do GABA, eu vou deixar isso daqui em stand-by, mas quem quiser me perguntar, a gente pode, no intervalo, falar sobre o GABA. Aqui, lembrem-se que essa encefalina, eu vou agora chamar de opioides endógenos, tá? Opioides endógenos, a noradrenalina, e a serotonina, que eu também vou deixar em stand-by. Vamos falar principalmente dos opioides endógenos e da noradrenalina, que são liberados lá no corno dorsal da medula. E aqui está falando como que os opioides endógenos e a noradrenalina fazem com que a gente deixe de sentir dor ao serem liberados lá no corno dorsal da medula. Eles vão ativar seus receptores acoplados à proteína G, que a gente vai entender daqui a pouco. Eu vou detalhar isso para vocês. Tá? E eu vou explicar isso para vocês. Olha que coisa maluca, gente. Essa figura, ela está mostrando tudo o que a gente viu desde 2 semanas atrás, quando a gente começou a estudar farmacologia molecular da dor, até agora. Olha aqui. Periferia. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Branco. Olha. Ó, periferia. Fibra nociceptiva, que o Walter, inclusive, falou. A, delta e fibra C, que tem nociceptores. Vão lá para onde? Corno dorsal. Liberam substância P mais glutamato. Ativam o nociceptor de segunda ordem. Preste atenção somente no que eu estou descrevendo ou destacando. E aí... Gente, como é que... O nociceptor de segunda ordem vai fazer o quê? Vai levar a mensagem, antes de chegar no córtex, para o tálamo, região supramedular, e depois para o córtex. E aí a gente vai ter o quê? Dor. Tcharam! Mas a partir do momento em que a gente tem dor, o córtex começa a ativar uma via que desce agora. E aí o córtex ativa essa região chamada de PAG. Depois a gente vai ver em detalhes. A PAG ativa, depois do córtex, vai ativar essa região chamada de NMR, ou núcleo magno da RAF. A PAG também vai ativar uma região chamada de locus cerúleus, ou LC.
E aí, quando você ativa o NMR e o locus coeruleus, não é você, né? Foi o córtex quem começou tudo isso. O córtex ativou a PAG, depois a PAG ativou o NMR e o locus coeruleus, e aí o NMR libera aqui no corno dorsal, perdão, o NMR libera aqui no corno dorsal opioides endógenos. E o locus coeruleus, que também é estimulado pela PAG, esqueci de colocar essa setinha aqui, libera aqui no corno dorsal, ó, NA, noradrenalina. Na tentativa de impedir que quem seja liberado aqui, substância P mais glutamato. E aí, os opioides endógenos e noradrenalina, ao inibirem a liberação de substância P e glutamato, inibem a ativação do nosso receptor de segunda ordem, isso aqui começa a ser inibido, e o córtex deixa de ser ativado, e aí a gente deixa de sentir dor. E isso será a cena do nosso próximo capítulo. São